Fala rapaziada que assiste comics, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o filme da Supergirl. É um filme que saiu há pouco tempo, o pessoal tem falado bastante, eu vi algumas críticas de alguns criadores de conteúdo, vi algumas notas também online nesses sites de avaliação. É um filme que tem gerado bastante polêmica, o pessoal tem falado bastante, eu acho que seria interessante conversar com vocês nesse formato também, que é um formato que há um bom tempo eu já quero fazer, eu já tenho um vídeo ou outro gravado e não postado. Mas eu acho que a gente tem que começar de qualquer forma, então seria interessante a gente conversar, né? Nesse modelo, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro tópico que eu queria conversar não é nem sobre o filme, em fato, é sobre a forma como as pessoas têm tratado esse filme. E o que eu acho disso? Pelas críticas que eu tenho visto, as pessoas têm falado bastante da falta de profundidade tanto dos personagens quanto das protagonistas, de um roteiro também não tão bem trabalhado assim, um roteiro um pouco mais raso, mais batido ali dos filmes de super-herói. É aquele arco mais básico ali, do vilão, sem muita motivação, do herói que precisa se descobrir, aquele filme clássico de origem. Eu acho que isso decepcionou bastante as pessoas e a gente precisa analisar isso num contexto, né, de que a DC ela vem de anos, eu diria aí mais de uma década, tentando emplacar um universo, um multiverso, e ela não tem conseguido desenvolver isso tão bem quanto a Marvel. Eu acho que é isso que tem gerado boa parte das críticas, que tem sempre aquela comparação inconsciente, né, das duas. Pode dizer que não, as pessoas entendem a diferença entre as duas, mas sempre tem aquela comparação ali. A gente sempre espera que seja algo tão coeso quanto ou até melhor, né? Que era a expectativa desse universo de James Gunn, agora que a Marvel tá um pouco mal das pernas. Esperar a moto passar. Tá bom. O que eu acho que tem gerado essa angústia das pessoas, essa crítica ruim, essa visão ruim do filme? Eu acho que a expectativa que as pessoas estavam para esse filme é uma expectativa muito alta. Eu já havia me decepcionado com um filme do Superman. Eu fiz até umas postagens na página comentando sobre. Algumas pessoas não gostaram da opinião que eu tinha dado, mas eu de fato não gostei do filme do Superman. Não porque ele em si é um filme ruim, mas porque, na minha opinião, ele é um filme raso, ele é um filme que se utiliza muito dos recursos de James Gunn ali. Não que sejam ruins, foi muito bem abordado em Guardiões da Galáxia, a trilogia é perfeita, é muito boa, mas eu acho que aquele contexto ali e aquela forma de desenvolver personagens não se encaixa na história do Superman, sabe? Aquelas piadas dele ter que vir para a Terra colonizar e tal. Por mais que tenha sido algo que estava buscando dar um ar de novidade para a origem do personagem, eu acho que não se encaixa no personagem. Eu acho que o Superman é um personagem muito mais parecido ali com o Capitão América, que apesar de estar num mundo fantástico e tal, ele é um personagem que ele se faz não só pelas coisas incríveis que ele consegue fazer, mas pela pessoa que ele é, pelas ideias que ele tem e pela forma que ele luta por aquilo ali. Eu acho que é isso que sempre encantou as pessoas no Superman. E eu vi isso no filme, mas de forma forçada. Eu acho que o entorno não condiz muito com isso. Eu não sei se tinha necessidade de ter tantos personagens e de ser aquele filme de equipe, tentando desenvolver com aquelas piadocas ali. Eu, particularmente, acredito que não tinha necessidade de trabalhar aquilo daquela forma. E a sensação que eu tive vendo aquele filme do Superman foi a sensação de estar vendo um filme dos Guardiões da Galáxia com outra roupagem. Sabe, eu sinto que pegaram um personagem que eu tinha muita expectativa, no universo que eu estava criando muita expectativa, e aí vestiram exatamente a mesma roupagem do Guardiões da Galáxia, vamos ser colorido, divertido, e que bom, o quadrinho é colorido, os personagens são divertidos, mas eu acho que você precisa saber colocar as coisas no lugar correto, né? Eu acho que ele estava muito desproporcional. Até dos figurinos mesmo, extremamente parecidos com os figurinos de Guardiões da Galáxia. Então eu me decepcionei bastante com o filme do Superman, na época eu fiquei bem chateado. Eu fui com um amigo também que também não gostou, que é uma pessoa que já está acostumada também a consumir coisas desse nicho de super-heróis e tal. Então eu fiquei bem firmado na minha opinião e eu vi que depois de um tempo as pessoas começaram a absorver algumas coisas que eu já tinha visto, da falta de proposta, da forma como aquilo ali estava muito parecido com os Guardiões da Galáxia, sabe, da escassez de roteiro, da falta de profundidade.
Então, depois de um tempo, as pessoas foram mastigando aquilo ali e foram absorvendo que de fato não estava legal ainda, sabe? E aí se criou toda essa expectativa pro filme da Supergirl, bastante gente continuou gostando do Superman e tal, e as pessoas têm muita expectativa para esse universo que busca ser totalmente o oposto do último do Zack Snyder, que tinha uma visão um pouco mais sombria, realista, e esse agora ele busca ser um pouco mais fantasioso, mais colorido, que é legal de se assistir também, e as pessoas têm uma expectativa bastante alta, só que tem um delay mesmo das pessoas, principalmente do grande público, absorver certo tipo de coisa. E aí eu acho que esse filme ele foi o baque, sabe? Eu até comentei com esse amigo meu que esse filme foi o filme em que as pessoas observaram certas coisas que a gente já tinha observado no filme de Superman, sabe? Essa falta de profundidade, esse roteiro sem muitas façanhas, sem coisas muito complexas, super simples. Na minha opinião, esse filme da Supergirl não é um filme ruim. Eu acho que as pessoas têm agido muito mais no emocional e dito que o filme é ruim porque elas esperavam uma coisa muito maior. Eu fui com uma expectativa muito baixa pro cinema. Acho que isso me ajudou também, o fato de ter uma expectativa baixa pro filme. Me ajudou porque eu não estava esperando nada, gente. Eu já estava decepcionado com o filme de Superman, eu não tô criando muita expectativa nesse universo de James Gunn, que eu acredito que é um universo que ele já está começando errado, está tratando personagens série base como se fossem os primeiros personagens. A Marvel fez isso, mas é porque a Marvel não tinha opção, né? Então eles tiveram que fazer isso. E o James Gunn fez isso porque ele não tinha tanta opção na época que ele dirigiu os Guardiões da Galáxia. Porque eu duvido muito que se tivessem oferecido um filme do Quarteto Fantástico e a possibilidade dele dirigir o Guardiões da Galáxia antes dele se descobrir como diretor e essa fórmula que ele criou, eu acredito que ele teria dirigido um Quarteto Fantástico, um Vingadores ou qualquer outro filme de uma equipe um pouco maior, mais fincada, mais, mais desenvolvida nos quadrinhos e tal, e no imaginário popular. Então se formou toda essa fórmula aí, e agora que as pessoas estão começando a observar que não tá legal, gente, não tá legal. O universo de James Gunn, ele tá começando fazendo o filme do Cara de Barro, sabe? É um vilão legal, maneiro, vamos desenvolver, mas no filme do Batman, sabe? Você quer desenvolver, você acha que esse personagem especial tem recursos para se criar algo especial, tudo bem, vamos desenvolver ele, mas vamos desenvolver ele numa série, ou então, tipo assim, depois que a gente já tiver um universo bem estabelecido. Você fazer um filme do Cara de Barro, antes de você fazer um filme do Lanterna Verde, um filme do Batman, um filme, sabe, do Flash, desses personagens que são as pernas da DC, sabe? Os personagens principais mesmo. Pra mim já é um erro muito grotesco, né? E aí, o que que acontece? Nesse filme da Supergirl, as pessoas começaram a notar essa falta de profundidade, sabe? Parece um projeto muito raso. Parece um projeto que está visando lucro, sabe? Um projeto que só bebe mais do que já foi bebido há muito tempo e as pessoas não têm mais gosto para isso, que é aquela típica historinha de super-herói se descobre, veste uniforme, tem origem triste, vilão genérico, vai lá no final do filme, briga com o vilão, ganhou, acabou. O Crane, por exemplo, é um personagem extremamente raso, ele tem uma ou uma outra coisinha ali de personalidade que a gente vê que ele é um cara ruim por natureza. Dá um pouco de asco dele, sim, dá um pouco de asco dele durante o filme, mas não é nada muito grandioso. A Supergirl, como personagem, também é uma personagem trágica, você entende o porquê que ela tá assim, mas ela é uma bebum o filme inteiro, e garota rebelde, não sei o que, tô triste, e aquilo ali o filme inteiro, chegou no final do filme, uma lutinha e acabou. Voltando, eu não disse que eu não gostei do filme, eu gostei do filme. Eu acho que apesar disso tudo, ele se paga, ele se faz pelo que ele se propõe a ser. Sabe? Eu não esperava mais daquele filme do que o que me foi mostrado. Agora a gente precisa ampliar a discussão e entender se esse universo de James Gunn realmente é um universo que está apto a alcançar as expectativas que a gente está colocando. As expectativas que o próprio James Gunn está criando. Sabe? Ele, logicamente, quer vender esse universo de forma grandiosa, mas, cara,
um passo de cada vez. Vamos fazer o arroz com feijão. Faz um filme do Superman, faz um filme do Batman, um filme do Flash, um filme do Aquaman. Ah, mas esses personagens eles já estão queimados por causa da última década. Poxa, então não pega o projeto pra fazer, cara. Se você não tem uma visão boa pra desenvolver aquilo ali, não pega pra fazer, sabe? Você vai pegar um universo inteiro, complexo, sabe? Uma coisa super gigante, amada, e você vai ir pra série C pra não ter que utilizar o que as pessoas querem ver, porque há 7, 8 anos atrás foi feito um filme, as pessoas não. Sabe? Então você tá sem ideia de fazer isso. E por isso que minha crítica desse filme às vezes, pode até parecer muito mais, e como é mesmo, muito mais ao desenvolvimento desse universo do que o próprio filme da Supergirl. Porque eu repito, gente, não é um filme ruim. É um filme legal que você vai no final de semana, você vai assistir com sua namorada, com sua família. Você vai gostar de ver esse filme, sabe? Não é um filme ruim, os efeitos especiais são bons, sabe? A história ela caminha de forma previsível, mas caminha. Tem o logo do Jason Momoa também, que é bem legal, que o pessoal já tinha uma expectativa e é bem legal, é aquilo que a gente imaginava que seria mesmo. A Emilia Clarke também não decepciona, a atuação dela é boa. Eu acho que ela ficou perdida nesse filme, para falar a verdade. Eu acho que faltou roteiro, faltou direção para desenvolver o talento que ela tem como atriz. Mas a própria atriz, ela nitidamente tinha entregado tudo que estava disponível para ela. Ela fez bem com o que ela tinha para fazer. Então eu acho que a discussão deve ser muito mais sobre como tem sido construído esse universo do que sobre se o filme da Supergirl é bom ou não, sabe? Então a gente está esperando um monte de coisa, aí ao invés de você fazer um filme dos Lanternas e fazer aquela coisa que a gente está esperando há anos, que o filme do Ryan Reynolds não fez, vamos fazer um lanternas maneiro, cara. Vamos botar muita cor, espaço aí, você faz espaço, mas faz de uma forma diferente, sabe? Não faz no modelo genérico que a gente já tá acostumado a ver em Guardiões da Galáxia, sabe? Ou misturar um monte de referências, sabe? Você vê que tem referências visuais ali muito boas, só que aquilo ali é uma referência genérica. Mistura Guerra nas Estrelas, mistura Mad Max, mistura Guardiões da Galáxia, que são franquias muito boas, que a gente ama de assistir, que a gente gosta de assistir, mas aquilo ali é passado de forma rasa. Dá pra ver que é só um Ctrl-C, Ctrl-V. Não é inspiração, é só um Ctrl-C, Ctrl-V. E é esse tipo de coisa que tem decepcionado muita gente. Mas o filme como um todo é um filme ok, você vai ir, você vai assistir, você vai gostar. Agora, esse universo não tem sido desenvolvido da maneira que precisa ser. Tem se dado muita atenção a personagens secundários, tem se dado prioridade a aplicar uma fórmula já pré-existente que vem de outro universo, que vem da Marvel, que até então é concorrente, elas são co-irmãs em ideias, com certeza, mas ainda continuam sendo concorrentes. Gente, eles lançam filme às vezes na mesma semana, eles disputam salas de cinema, eles disputam vendas de quadrinho, porque o fã que prefere a Marvel ou não vai comprar um quadrinho da DC quando ele tiver sem dinheiro ou quando sair alguma coisa importante. Então, por mais que elas se retroalimentem, elas se alimentem uma na outra, elas continuam sendo concorrentes. Então, não adianta você trazer essa fórmula de outro lugar para um público que, mesmo consumindo as coisas desse outro lugar, está esperando ver uma coisa nova, uma coisa autoral. Que é o que acontece, né? Nesse filme. Minha nota para ele aí no máximo uns 5, eu diria 5 ou 6. É um filme ok, é um filme que dá para se assistir, mas sem expectativa nenhuma. Se vocês estiverem à disposição de irem ao cinema e assistirem esse filme sem expectativa nenhuma, só com a expectativa de ir, de ver mais um filme de super-herói, de se divertir e de sair, depois comer um lanche, passear com sua família, vai lá, você não vai ficar triste, você não vai ficar chateado na internet digitando coisa na postagem dos outros, sabe? Pode ir, você vai assistir e você vai gostar, você vai achar ok. Agora, se você tá na expectativa de ver um filme, de uma personagem que você gosta muito, de um universo que está sendo construído, e ver essa personagem, e ver os personagens e o universo em torno dela sendo desenvolvido de forma autoral e de forma consistente, não vai assistir esse filme. Ou vai assistir e fique puto, sabe? Porque não tem nada de muito profundo, não tem nada de muito complexo, não tem nada de novo, é só mais do mesmo. Não que isso seja ruim, mas é só mais do mesmo, tá bom?
É isso, é o primeiro vídeo, tudo bem, é um pouco mais básico, né? Eu tô com a ideia de fazer novos vídeos e de ir postando de uma forma um pouco mais descontraída também. Eu não gosto dessa pressão toda de, não sei o que, dessa robotização. Eu acho que fica antinatural, eu sou assim, eu gosto de conversar assim, e eu gosto de fazer as coisas dessa forma. Espero que vocês também gostem de assistir, de embarcar nessa junto comigo, tipo, dessa forma um pouco mais natural. Tá bom, gente? Nota pro filme 5. Vão assistir se vocês estiverem na disposição de ver um negócio ok, de ver um filme de super-herói. Agora, se vocês criaram expectativa, meu Deus, complicado.